A nossa ideia aqui não é fazer um sensacionalismo e causar um desespero aí na população, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, a gente quer informar para que todo mundo saiba o que fazer para se prevenir e entender a respeito da febre amarela. Inclusive, a gente tem um VT de abertura para vocês, olha lá. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus, sendo extremamente grave e que acarreta altas chances de morte. A infecção é transmitida por 3 mosquitos, incluindo o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, zika e da chikungunya. Muitas pessoas que contraem a febre amarela não apresentam sintomas, e quando os apresentam, os mais comuns são febre, dores musculares, dores de cabeça, náuseas e vômitos. Em janeiro de 2017, o estado de Minas Gerais começou a investigar casos suspeitos da doença. Atualmente já foram notificados 391 casos, sendo que 58 já foram confirmados. Na última segunda-feira, dia 23, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou que o número de mortes chegou a 32 e outras 51 seguem em análise. Diversos outros casos foram notificados em outros estados brasileiros, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde já admite como um surto no Brasil. A principal medida de combate à doença é a vacinação da população. Ela pode ser encontrada gratuitamente nos postos de saúde por meio do Sistema Único de Saúde. A aplicação ocorre em dose única e deve ser reforçada após 10 anos. Tá aí. Obrigada, Ana, pela locução aí nesse VT de introdução que está explicando bem, mas tem muita informação para a gente passar para vocês. Convidamos o Dr. Mário Peribanês, acho que a pronúncia é assim, Gonzalez, que é infectologista e membro da Sociedade Paulista, né, de Infectologia. Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente já bateu um papo antes, eu até converso muito pouco antes do programa, porque eu gosto muito de ter todas essas curiosidades no ao vivo, assim como o público. Mas algumas informações eu não consegui segurar e a gente acabou conversando até antes do programa começar. Para abrir o assunto e eu acho começar a entender toda essa história, queria que você colocasse então. Primeiro, a gente acompanhou nesse VT introdutório que existem alguns mosquitos que podem transmitir a doença. Vamos começar por aí para entender por que esse surto tem aumentado, né? O que a gente tem que se preocupar nessa parte? O que é importante esclarecer é que o que está ocorrendo é a febre amarela silvestre. E a febre amarela silvestre é transmitida pelo mosquito Haemococcus e o mosquito Sabetes. São diferentes do Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele transmitiria num ambiente urbano. Tá. E por enquanto os casos todos que foram confirmados foram adquiridos em zonas rurais. Então, sendo provavelmente transmitidos por mosquitos que não o Aedes aegypti. Certo. Nós não temos febre amarela urbana no Brasil desde 1942. E essa febre amarela silvestre, ela nunca deixou de ocorrer, ela é cíclica. Tá. Mas neste último surto, que se iniciou em dezembro, de dezembro do ano passado até agora, nós tivemos já 70 casos confirmados no Brasil. E isso é um número bastante alto. Tá. Entendemos então que, porque quando a gente fala do Aedes aegypti, a gente já lembra da dengue, zika e chikungunya, né? Que agora esse momento aí do verão a gente sabe que a gente tem que ter mais preocupação. Porém, os mosquitos se comportam de maneira diferente ou a transmissão é a mesma? A transmissão é parecida. É a fêmea que pica, né? E inocula, passa de uma pessoa para outra. Tá. Na febre amarela silvestre, o reservatório natural é o macaco. São espécies de macacos que vivem na floresta. Então, ocorre em pessoas que entram em contato com o ambiente de floresta. Então, pessoas que vão pescar, vão para a beira de rio, vão fazer, ou que são lavradores, que são trabalhadores rurais, que entram em áreas de floresta, principalmente áreas de desmatamento, aquela área que era uma área de floresta fechada, que foi recentemente desmatada. Essas pessoas são sujeitas a se deparar com essas espécies de mosquito, Haemococcus
e mais raramente os sábetes, que vivem nessas áreas. Agora, vocês, a especialidade, vocês têm conversado até e tentado debater o porquê isso surgiu, o que está acarretando tudo isso? Existem muitas teorias. Em geral, os surtos em humanos, eles são subsequentes ao que a gente chama de epizootia. Epizootia seria epidemia em animal. Tá. Então, ocorrem mortes em grupos de macacos e, por ocorrerem essas mortes, aumentar esse número, pode então haver a transmissão acidental para um ser humano que esteja nessas áreas de floresta. Entendi. Então, é assim que ocorre. Agora, por que estamos tendo epizootia? Sim, ela é cíclica e pode ter relação com alguma alteração climática. A seca prolongada, o calor exagerado, isso pode aumentar a população dos vetores, né, dos mosquitos. A gente ficou um período aí, ano passado, com um problema até da falta de chuva e esse ano já foi o inverso. Então, os macacos mesmo que vivem na floresta, se vem um período de seca muito prolongado, como o que houve em Minas Gerais, pode ser que eles fiquem com menos alimentos, pode ser que eles fiquem mais suscetíveis a algumas doenças. Tá. Então, isso é uma possibilidade. Na verdade, existem especulações, a gente não tem uma certeza por que a epizootia aconteceu. E comentaram, inclusive, essa é uma questão até da minha diretora, a respeito das barragens em Minas Gerais, porque pelo que foi aí colocado até pela mídia, o início então foi Minas, né? E toda a região, já a gente vai mostrar um mapa para o pessoal de casa entender quais são os lugares que a gente tem que ter mais alerta. Tem a ver ou não com o fato que aconteceu aí das barragens? Eu acho que não existem ainda dados suficientes para chegar a essa conclusão. Tá. Né? Qualquer alteração climática importante realmente pode ter alguma relação com isso. Mas acredito que não dê para se chegar a uma conclusão em relação a isso, até porque os casos não seguem exatamente o curso do rio, né? O curso da barragem. Os casos, eles são mais ou menos em direção à Serra do Espinhaço, é uma outra... não entendi. Seguem exatamente o curso do rio. É outra região. Então, vamos colocar um mapa na tela para a gente ter uma ideia aí. Esse mapa é bem interessante e uma coisa muito importante de esclarecer é que as pessoas que vivem nessas áreas que são as áreas mais claras do mapa, que vocês podem ver aí toda a região nordeste, todo o litoral brasileiro, o que inclui as grandes cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, e no sul do Brasil, que inclui aí Curitiba, Porto Alegre, são regiões que não têm risco de febre amarela. Tá. Ou seja, as populações que vivem nessas regiões não precisam correr para os postos de saúde para se vacinar. Mas se vocês olharem a área em cinza mais escuro, são as áreas que já existe indicação de vacina, né? Então, o estado de Minas Gerais sempre teve indicação de vacina de febre amarela. Entendi. Né? Sempre teve. E o que acontece, aí vocês veem, esse mapa reflete os casos que houveram no Brasil entre 2014 e 2016. Tá. Esse novo surto não entrou aí nesse mapa. Mas ali tem uma região, os municípios que estão marcados em vermelho são as regiões onde houveram casos. Tá. E os que são marcados em amarelo são os municípios no qual foi feito o bloqueio estendido da vacina. Quer dizer que a população foi vacinada compulsoriamente nessas regiões. Essas regiões, os municípios que registraram casos e os municípios no entorno da onde houve registro de casos, são os locais onde as pessoas devem realmente procurar a vacina. A gente, então, considera hoje a vacina a maneira de prevenção? Sim, a vacina é a forma principal de prevenção. Tá. Né? Outras formas de prevenção são muito adequadas. Então, quem for entrar num ambiente de floresta sempre tem que usar repelente. Tá. Manter o repelente o verão inteiro. E quem vive, quem vive nessas regiões e frequenta ambiente de floresta, por exemplo, pessoas que vão para a zona rural, que são trabalhadores rurais, são agricultores, ou pessoas que têm o hábito de pescaria. Muita gente no interior do Brasil gosta de ir para a beira de rio pescar. Então, são pessoas que têm que estar com a vacina em dia. Tá. Então, a vacina também é algo importante. Já que a gente tocou no assunto da vacina, vamos esclarecer um pouquinho a respeito da vacina. Quem pode, quem não pode tomar. Mas a minha primeira pergunta é: efeito colateral desta vacina? Então, é uma vacina feita de vírus vivo atenuado. Né? A partir do vírus vivo, se atenua o vírus por por uma sequência de culturas desse vírus, né, em ovos.
e aí esse vírus vai perdendo a força, ele vai atenuando e ele fica apenas com a capacidade de provocar a imunidade da pessoa e não provocar a doença. Mas em alguns casos pode ter uma doença leve, simular a doença de uma forma leve. Então, febre, dor no corpo, são comuns de 3 a 6 dias após a vacina. Certo, isso em adultos e crianças. Em adultos. Agora, são muito raros os efeitos colaterais, é uma vacina muito segura. É de 0,4 a 0,6, 0,4 a 0,6 por 100 mil pessoas a ocorrência de reações adversas graves dessa vacina. Então, é uma vacina que é segura e só não deve ser usada em crianças menores do que 6 meses de idade. Certo. Gestantes. Não pode. Gestantes têm que ser avaliadas caso a caso. Digamos que a gestante viva numa área de altíssimo risco. Digamos que num sítio daqueles onde houve uma infecção, uma morte por uma febre amarela, aí talvez fosse o caso, pesando o custo-benefício de vacinar uma gestante. Mas em outros casos, definitivamente não, as gestantes não devem ser vacinadas. Pessoas com imunidade baixa. Tá. Então, pessoas com AIDS que não estejam tomando antirretrovirais. Diabetes? Não, diabetes não é uma contraindicação. Tá. Pessoas em quimioterapia, né, também podem ter imunidade baixa, ou pessoas que fazem uso de corticoides em altas doses. Certo. Né, corticoterapia, né, em altas doses. Respeito das pessoas acima de 60 anos, que a gente também, eu li, enfim, é um grupo também que preocupa, né? Preocupa porque a doença pode ser mais grave nos dois extremos, tanto em jovens quanto em pessoas mais velhas, né? Então, vale a pena vacinar esse grupo, sim. Também não tem problema, acima de 60 anos, nenhuma contraindicação. Podem vacinar. Perguntaram aqui, eu acho que essa pergunta que você me fez, Gláucia, deve ser sua ou deve ser do público, que ela já está selecionando para a gente colocar ao vivo. Ótimo. Pergunta do público. Eu acho que como mãe também... pode colocar na tela? Então tá bom, ela tá pronta, olha lá. Na tela. E aí? Um beijo para Andréia, obrigada. Quais são, então, as reações da vacina para crianças? Quando tem a reação, são essas mesmas reações. Iguais. Pode ter febre baixa, dor no corpo, inapetência que dura de 3 a 6 dias. Tem algum momento que a gente não pode tomar a vacina? Alguma coisa que a gente esteja, enfim, algum procedimento que a gente tenha realizado na semana, ou uma gripe, ou ter tido febre 1 ou 2 dias antes? Sim, é muito importante que as pessoas com suspeita mesmo de qualquer doença febril não devem ser vacinadas, né? Tá. Então tem que esperar a doença febril ser diagnosticada, tratada e resolvida para aí proceder à vacina. Perfeito. Mais uma perguntinha do público na tela, olha lá. Beijo, Vanessa, obrigada. A vacina tem efeito imediato? Pergunta excelente, eu tinha esquecido de falar. Essa pergunta é muito importante, porque a vacina leva 10 dias para provocar a imunidade, né? Então a vacina, que é um vírus vivo atenuado, vai provocar o sistema imunológico a desenvolver anticorpos. Esses anticorpos são protetores. Tá. Só que esses anticorpos levam pelo menos 10 dias para serem desenvolvidos. Então, alguém que está planejando ir para uma pescaria lá na beira do Rio Grande, lá no Pontal do Paranapanema, em alguma região assim, deve se vacinar 10 dias antes. Certo. E pessoas que já tomaram a vacina, por quanto tempo ela é válida? Ela é válida por 10 anos. Tá. E o que se sabe é que depois de 10 anos, se a pessoa tomar mais uma dose da vacina, ela está vacinada para o resto da vida. Então, uma segunda dose, até 10 anos depois, vacina para o resto da vida. Funcionaria como uma dose de reforço para a vida inteira. E eu estava conversando com o doutor, tem mais uma perguntinha aí a respeito das gestantes, mas a gente conversou antes do programa, e aí uma coisa chamou a atenção, porque... você comentou comigo, e como mãe eu estou dizendo isso, que eu sei que a gente tem um público aí de muitas mulheres com criança, e me surgiu aquela preocupação, mas será que meu filho já pode ter tomado uma primeira dose quando pequeno? E aí você esclareceu que não está no nosso calendário como obrigatório. Se pudermos voltar àquele mapa que mostra quais são as áreas recomendadas da vacina, a princípio está no calendário vacinal dessas áreas em cinza escuro. Tá. As áreas em cinza, em branco, em cinza claro, que compreende as grandes regiões metropolitanas da região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, litoral de São Paulo, não faz parte do calendário vacinal. Entendi. Então, provavelmente, a criança não se vive nessas áreas e que estão em cinza claro, provavelmente a criança não é vacinada. As outras, sim. Então, quem assiste a gente... Em geral, toda a região norte do Brasil, toda a região centro-oeste do Brasil e Minas Gerais, a princípio, as crianças são vacinadas
para a febre amarela. Tá aí. Vou deixar uma perguntinha do público na tela, então. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Josiane. Obrigada. Tomei a vacina na sexta e tenho suspeita de estar grávida. Gostaria de saber o risco e o que eu devo fazer. Bom, a primeira coisa é confirmar se está grávida. Né? Se confirmar que está grávida, a vacina foi na sexta-feira, hoje já é quinta-feira, quer dizer, quase uma semana depois. Se ela não teve nenhum sintoma relacionado à vacina, muito provavelmente não tem nenhum problema para ela ou para a criança. Porque o problema é um efeito colateral da vacina. O problema seria o efeito colateral, o risco de uma grávida apresentar, mimetizar uma doença, uma febre amarela com a vacina. Né? Então, por isso não é recomendado. Tá aí, na tela, mais uma perguntinha do público. Um beijo, Lucineide, obrigada. Quem tem problemas cardíacos pode tomar vacina? Essa era uma pergunta que realmente também está batendo muito aí na minha cabeça. Pode sim, não tem problema nenhum tomar vacina, pode tomar. Aliás, uma das reações, agora vamos falar um pouquinho dos sintomas, você comentou que os sintomas da vacina podem ser muito parecidos com o sintoma da doença num grau bem mais leve. Num grau bem mais leve. Tá. E como que a gente descreveria esses sintomas? Porque lendo, e eu acho que as pessoas ouvindo até em notícias que têm sido destacadas aí na mídia, acaba sendo muito parecido com outros problemas, né? Pra gente ter a certeza aí que a gente tá com a febre amarela. Quando a pessoa tem alguma coisa relacionada à vacina, a relação temporal existe, né? De 3 a 6 dias depois da vacina, a pessoa pode apresentar um pouco de febre baixa, dor no corpo, e isso é autolimitado, né? Isso é muito diferente do que é o sintoma mesmo da febre amarela, né? A febre amarela tem um espectro de sintomas. Então, a metade das pessoas pode apresentar sintomas muito leves. E a outra metade das pessoas, até 50% das pessoas, podem apresentar os sintomas graves da febre amarela, que são sintomas de insuficiência hepática, insuficiência do fígado e insuficiência do rim. Né? Então, além da febre. E aí, nesse grupo que apresenta esses sintomas, que seria a febre alta, a prostração generalizada, o olho bastante amarelo, porque se chama febre amarela, porque a pessoa tem uma icterícia bastante importante. E isso evoluir depois com problemas de coagulação, que é o que realmente denota a gravidade da febre amarela, isso acontece em até 50% das pessoas que pegam a febre amarela, e dessas pessoas que desenvolvem esses sintomas graves, até 50% pode vir a óbito. Né? Então tem que correr para o hospital e os exames identificam o exame do sangue? Sim, os exames, tem exames específicos para fazer o diagnóstico de febre amarela. Então o diagnóstico é feito com um exame de PCR, né? Polymerase Chain Reaction. Descoberto, você já me conta como é que a gente cuida disso, o que o paciente tem que fazer, ou se pode ou não ser internado. Antes, mais uma perguntinha do público, olha lá, na tela. Um beijo para Sivoneide, obrigada. Quem tem lúpus ou alguma doença autoimune pode tomar vacina? É realmente uma boa pergunta também. A princípio tem que ser avaliado caso a caso, porque quem tem lúpus ou alguma doença autoimune, em geral está em imunossupressão. Toma remédios como os corticoides, que dão imunossupressão. Então, é uma avaliação de caso a caso. Caso esteja controlado? Caso esteja numa dose relativamente baixa, e se a pessoa realmente for para uma área de risco ou viver numa área de risco. Se a pessoa mora na Grande São Paulo, não tem indicação nenhuma de tomar essa vacina. Não é para tomar essa vacina. Então, por isso que nós não temos até nos postos, certo? Porque não... Por enquanto, inclusive aqui em São Paulo, a gente só encontra em clínicas... Não, aqui em São Paulo tem em alguns locais para fornecer justamente para as pessoas que vão viajar para as áreas de risco ou para alguns países fora do Brasil que exigem do brasileiro a vacina. Também, né? Outras regiões até Outras regiões fora do Brasil que exigem do brasileiro a vacina. E não precisa de um pedido médico... Não, a princípio não. Não precisa de pedido médico para tomar a vacina. Tá aí. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela. As dúvidas estão girando em torno da vacina. Luana, obrigada. Minha mãe toma remédio para câncer de mama, enfim, deve fazer uma quimioterapia. Ela pode tomar vacina? Você comentou que a quimioterapia é uma contraindicação. Tudo que diminui a imunidade da pessoa pode ser uma contraindicação. Mas, primeira coisa, a mãe da Luana mora numa área de risco? Essa é a primeira coisa que deve ser pensada. Existe
a indicação de tomar a vacina. Tá. Então, se não existe indicação, se mora aqui na Grande São Paulo, ou mora no Rio de Janeiro, ou mora em Santos, ou mora em Campinas, ou mesmo Piracicaba, ela não precisa tomar a vacina. Né? Não é porque está tendo febre amarela em Minas Gerais que as pessoas aqui vão precisar tomar a vacina. Só se vive realmente numa área de risco. Perfeito. Aí sim tem indicação de tomar a vacina. Eu acho até para que o público tenha aí uma consciência mais tranquila e saiba o que está acontecendo. Eu perguntei para o doutor antes da gente entrar, acho importantíssima essa informação. Como o governo está cuidando disso e está tentando conter aí, né, esta epidemia e o problema. Queria que você explicasse. Então, eu acho importante prestar atenção no que as autoridades sanitárias afirmam, né? Então, o que nós estamos vendo, por exemplo, no Espírito Santo, que as pessoas, houve um caso de morte confirmada no Espírito Santo, e as pessoas estão correndo, passando a noite na frente dos postos de saúde, muitas vezes sem a menor necessidade de tomar a vacina, essas pessoas que estão lá na frente do posto de saúde. Então, tem que confiar no que as autoridades sanitárias estão dizendo. Então, nos municípios onde houve caso confirmado, o governo está concentrando os esforços. Tá. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde desses locais estão fornecendo as vacinas, estão vacinando a população que está em risco maior, fazendo um bloqueio vacinal, contendo, então, a epidemia. Em 10 dias, depois de 10 dias dessa população vacinada, a gente praticamente não vai ter mais caso nessa região. Certo, porque o problema até, que eu acho que isso a gente não comentou, é o fato do mosquito picar uma pessoa contaminada, ele vai ter a doença e ele pode picar outra pessoa e transmitir. Exatamente, por isso que quando tem casos confirmados em algum município, tem que fazer o bloqueio vacinal em toda a população deste município, para evitar a chance de haver uma reemergência da febre amarela urbana. Inclusive, o que eu acho que também fica uma dúvida e uma questão aí de preocupação é que como a gente já lembra da dengue e de outros problemas e de outras doenças também transmitidas pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti, a gente tem a impressão que a prevenção também cuidando do não crescimento, não aumento desse mosquito também pode ajudar na febre amarela. Mas aí você comentou a respeito do outro mosquito que é o que está gerando, que ele vive na floresta. Este se procria de uma forma diferente que o Aedes aegypti. Então, esse a gente não tem um controle da mesma maneira que a gente teria, enfim, se todo mundo fizer o dever de casa de não deixar a água parada, etc. A gente tem o seguinte controle, né? Ao entrar numa floresta, ter tomado os devidos cuidados. Ou seja, estar vacinado e usar repelente. Né? Agora, vamos precisar de mais algum flagelo para poder combater o Aedes aegypti? Dengue, chikungunya e zika já não é o suficiente para todo mundo reforçar tudo isso que a gente já sabe, que é não deixar água acumulada, limpar as redondezas da casa, não deixar, enfim... Os vasinhos, não só os vasinhos, mas o lixo acumulado, né? Isso é uma coisa que todo mundo tem que cuidar, todo mundo tem que cuidar na sua vizinhança, porque é realmente o grande foco de todas essas doenças. Perfeito. Doutora, eu tenho mais algumas perguntas para te fazer, mas minha diretora já me adiantou que chegaram muitas perguntas e muitas a respeito da vacinação. Então, de novo, o alerta e o recado só deve ser vacinado quem for para uma área de risco. Só deve ser vacinado quem está nos municípios que tiveram casos identificados de febre amarela ou nos municípios do entorno. E isso vai ser conduzido pelas autoridades sanitárias locais, certo? Ou para as pessoas que vivem na região metropolitana e que vão viajar para uma área de risco. Só essas pessoas, a princípio, devem ser vacinadas nesse primeiro momento. Então, gente, sem pânico. Sem pânico, até porque se todo mundo correr para um posto de saúde para se vacinar, muita gente que não precisa da vacina vai tomar a vacina e gente que está precisando da vacina não vai conseguir tomar. Né? Então, a prioridade é realmente para essas áreas de risco, para conter ali a epidemia.
uma vez vacinada a população, as pessoas não estão mais suscetíveis e não haverá mais transmissão. Ela pode receber a picada, mas a doença não vai... Não vai crescer. Vamos tirar mais dúvidas a respeito aí de identificado o problema, enfim, sintomas aconteceram, febre, precisa ter uma febre altíssima, tem algum, enfim, algo que destaque aí a febre amarela, ela vem com febre autona, assim? Não, dá um susto, né? O que eu acho que pode ter acontecido nesse começo, porque houve tantos casos, é justamente porque o alerta não estava dado, né? Tá. Então, é uma doença de ocorrência rara e nós temos muitas outras doenças febris que fazem um diagnóstico diferencial com essa, que podem ser essa. Então, a gente está numa época de dengue, chikungunya e zika. Então, a pessoa chega com aqueles sintomas, ela é examinada no primeiro momento e se não tem nenhum sinal de gravidade, ela é mandada para casa, né? Então, neste primeiro momento, essas regiões todas talvez não tivessem preparadas. Os médicos que atenderam esses primeiros casos não estavam alertados para o risco realmente de febre amarela, coisa que agora o alerta já existe. Então, diante de uma febre com icterícia, uma febre com alteração da função do fígado, realmente o diagnóstico diferencial de febre amarela tem que ser levantado, principalmente se a pessoa relatar que esteve numa área silvestre. Certo. Se ela esteve numa área rural, numa cachoeira, numa beira de rio. Né? E aí, no exame só uma coisa, a história epidemiológica é muito importante. Então, se a pessoa foi para uma área, uma beira de rio, para uma pescaria, para alguma coisa assim, é importante que ela relate isso para o médico, que esteve há tantos dias atrás numa região de floresta, com água, com rio, com tudo. Que essa aí é a região que tem um mosquito hemagogos. Na verdade, a minha pergunta é em relação a isso pelo seguinte: com o exame de sangue você descobre a febre amarela, né? Mas não é num exame de sangue comum. Você suspeita da febre amarela numa primeira avaliação. Com a história epidemiológica, ou seja, por onde que a pessoa andou, se ela entrou em florestas, se ela esteve numa área endêmica, se ela teve contato com macacos doentes, tudo isso é importante de saber da história. Aí o quadro clínico. O quadro clínico é uma doença febril, febre acima de 38 graus, 38,5 chegando a 39 graus. E nos exames iniciais, nos exames de avaliação inicial, haverá alteração da função hepática, você tem aumento das transaminases. Né? E aí é realmente a suspeita, não só da febre amarela, como de uma série de outras doenças, que aí o médico vai fazer o diagnóstico diferencial. Mas impossível descobrir por exame o tipo de mosquito que transmitiu a doença? Não, o tipo de mosquito não. A gente descobre a doença, e aí descobrindo a doença a gente sabe quem foi o mosquito autor da façanha. Não, eu te fiz essa pergunta por agora, isso, para a gente entender se já não está aqui no urbano, né? Aí é uma coisa aí todo caso suspeito, ele é notificado e a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica vai atrás de cada caso e vai fazer um caminho por onde essa pessoa esteve. E aí, com esse estudo, com essa pesquisa da vigilância epidemiológica do estado e do município, é que eles vão descobrir se essa pessoa esteve realmente numa área que poderia ter sido infestada, uma área rural, a princípio, que pode estar infestada. Se descobrirem que essa pessoa não esteve em nenhum momento... que é a minha dúvida. Em nenhum momento, mas existe uma vigilância para isso. Então, esses casos são acompanhados, são seguidos bem de perto pelas equipes de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica dos estados e do município. Que é o único meio de sabermos se está já num grau de epidemia urbana e não rural, como é o que está acontecendo. Saber qual foi o mosquito exatamente, a gente não consegue descobrir. Mas pela história epidemiológica, por onde essa pessoa andou, a gente consegue definir que tipo de infecção. Bela aula, hein, doutor? Que maravilha. Olha lá, mais perguntinha do público na tela. Um beijo, Josinei, obrigada. Foi dito que o efeito da vacina ocorre após 10 dias. Então, se a pessoa, por acaso, for picada nesse período, ainda que tenha sido imunizada, essa pessoa corre algum risco? Então, vamos falar de novo. Em quanto tempo... A pessoa está imunizada em 10 dias, mas os efeitos ocorrem bem antes. Então, quando a pessoa toma a vacina, a gente consegue dizer que 10 dias é um tempo suficiente para estar imunizada. Estar imunizado significa que o sistema imunológico desenvolveu o anticorpo.
E esse tempo é variável de pessoa para pessoa, mas a gente garante que até 10 dias todo mundo já desenvolveu o anticorpo. Então, tem pessoas que desenvolvem esse anticorpo em 3, 4, 5 dias. Até 6 dias, em média, as pessoas desenvolvem um anticorpo. Tá. Né? Então, assim, a princípio, a gente garante a imunização com 10 dias. Se acontecer da pessoa ser picada antes, pode ser que ela já esteja imunizada. Pode ser que não. Não dá para garantir. Não então, dá pra garantir. Quem vai viajar para uma área de risco, tem que se vacinar com 10 faz dias. a conta. Tem que ter, não adianta, tem que fazer a conta Tá dos 10 dias. planejando, tem que... Quem já vive na região tem que tomar vacina e aguardar. Tem que tomar vacina certo? E aguardar. É o que a gente está vendo acontecer nas cidades onde houve os casos índices. Né? Então, as pessoas estão indo aos postos de saúde, estão recebendo a vacina, não está faltando vacina para esses municípios onde houveram realmente os casos confirmados. Minha querida diretora, eu tenho mais uma pergunta, porque eu acho que o público também, como eu, tem essa curiosidade. Eu perguntei antes de começar o programa, olha que interessante, falei para ele, doutor, mas não tem como soltar um veneno ali, enfim, e acabar, né? A gente sabe que não é a melhor maneira, mas a gente consegue conter a epidemia matando mosquito e etc. E aí, a resposta, até para que o público tenha uma ideia por que isso não é possível aqui. A questão é eliminar o reservatório dos mosquitos, né? Então, a gente vive num país que tem muito reservatório, porque nós temos um problema ambiental grave, um problema social maior, né? E um problema ambiental, onde o lixo não é adequadamente processado, não é adequadamente tratado e que funciona de reservatório. Ou seja, os ovinhos dos bichinhos, os ovinhos do Aedes aegypti estão lá presos nos vasinhos ou nos recipientes que contêm aquela água limpa. Então, por mais que você mate os mosquitos, eles vão brotar de novo através dos reservatórios. Então, o mais importante de tudo é saneamento básico, coleta de lixo, né, e as pessoas realmente cuidarem do seu quintal, não deixarem acumular coisas ali, isso é o principal. Então, não adiantaria só isso, né? Talvez pudesse ser uma medida, mas não adiantaria fazer só isso. Temos que fazer a nossa parte. Aí, para fechar uma perguntinha, agora, assim, eu vou mudar de assunto. 1 minuto. Vacina da dengue. Vacina da dengue. O que a gente pode saber nesse minuto? Eu tenho 1 minuto para você responder, doutor, mas eu imagino que todo mundo tem essa pergunta. E a vacina da dengue? Nós temos uma vacina já no Brasil que foi desenvolvida por um laboratório, já está sendo comercializada, e o Brasil está desenvolvendo a própria vacina. O Instituto Butantan está testando já neste verão em larga escala, em até 20 mil pessoas, e a gente espera bons resultados dessa vacina, que ela possa ser em breve utilizada para a população. Podemos ficar, então, otimistas? Podemos ficar otimistas. Era essa minha dúvida, eu acho que dúvida do público. Só posso agradecer, muito obrigado, Dr. Mário Peribanês Gonzalez, que é infectologista e membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia. Vou deixar um site para vocês, que é o www.infectologiapaulista.org.br, para todo mundo tirar dúvidas. Agradeço muito, foi uma bela aula. Eu te agradeço, e acho que ficou Carol, bem esclarecido. Até muito a próxima, obrigado, doutor. Muito obrigado.